De volta com a STV, a gente vai voltar a conversar com a Gabriela Ribetti. A polícia já concluiu o inquérito sobre o caso dos irmãos que foram assassinados em Linhares. O que todo mundo quer saber agora, Gabi, quais serão os próximos passos da polícia, da justiça? Como é que esse caso vai andar daqui para frente? Então, Rafa, agora o inquérito vai ser encaminhado lá para o Ministério Público, que é quem vai oferecer, então, a denúncia à Justiça. Como nós já colocamos aqui, então, o pastor Jorge vai ser indiciado, já foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e também por duplo estupro de vulnerável. Somando-se todas as penas, ele pode pegar até 126 anos de prisão. Então, esse inquérito agora vai para o Ministério Público, que apresenta à Justiça, então, essa denúncia para que ele seja julgado, então, perante a Justiça. Ele continua preso, ele está preso, então, no Complexo Penitenciário de Viana, continua preso até uma próxima determinação também da Justiça. O que os delegados colocaram aqui também é de que vai haver uma investigação para saber se essas crianças já sofriam algum tipo de abuso anterior a esse crime, porque todas as provas, elas apontam para esse crime específico que resultou na morte das crianças. Mas haverá então uma investigação para saber se elas já tinham sido abusadas e passado por alguma situação anterior ao crime. Vamos fazer um resumo então também do que foi dito hoje aqui durante a entrevista coletiva da polícia. Na verdade, a Polícia Civil, a perícia, o secretário de Segurança, o comandante do Corpo de Bombeiros lá de Linhares, todos se reuniram para falar, então, qual foi a conclusão desse crime. A conclusão que a polícia chegou com provas suficientes é de que o pastor Jorge, primeiro, estuprou as duas crianças, Joaquim, o filho dele, de 3 anos, e também o Cauã, que é enteado dele, de 6 anos. Depois de estuprar as duas crianças, que foi constatado, inclusive, sêmen, com a perícia, ele ainda agrediu as duas em casa. Foi encontrado sangue na sala, num cômodo da sala e também no box do banheiro. E depois de, então, agredir essas crianças para que elas desacordassem, aí sim, ele levou as duas até o quarto e ateou fogo no quarto das crianças, usando um material combustível para que o fogo se propagasse, para que queimasse de forma rápida. Então, diante desses fatos, com as provas de que houve sim material combustível, de que houve sangue e de que houve sêmen, ele foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e também por duplo estupro de vulnerável. E o delegado que foi responsável, o delegado-chefe lá de Linhares, o doutor André Jareta, falou também de como foi a reação do pai, né, do Joaquim e também do padrasto do Cauã, o pastor Jorge, depois que tudo aconteceu, depois de ter matado as crianças. Vamos ouvir as testemunhas que chegaram à casa depois, contaram para a polícia que em nenhum momento ele pediu ajuda, de que elas passaram por ali e ofereceram ajuda. Ouça só. O incêndio e a carbonização das crianças já estando avançada, o investigado foi para a parte externa da casa, e sem que abrisse o portão, ficou andando de um lado para o outro. Quando esses populares chegaram, já não havia mais condições de oferecer qualquer ajuda às crianças. Não bastasse esse ato aterrorizante, retratado, posteriormente a isso, todos nós presenciamos que o investigado buscou se promover, né, publicamente, tentando passar uma personalidade muito ao inverso do que sua conduta demonstrou. Muito bem, esse aí é o André Jareta, o chefe da delegacia de Linhares, passando mais detalhes sobre essa investigação toda. A gente segue agora para o intervalo. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando nesse assunto aqui na STV. O intervalo é super rápido, tem mais informações para passar sobre esse caso também aqui, né? Inclusive uma informação sobre a mãe das crianças. Então segura aí que no retorno do intervalo eu te passo essa informação. Agora 12h48. 12h24. Bem-vindo de volta a essa edição do ESTV, totalmente dedicada a explicar, a passar todas as informações sobre a conclusão do inquérito a respeito da morte dos irmãos Cauã e Joaquim. O pai e padrasto foi indiciado
por duplo homicídio. Ele matou, ele espancou, ele queimou essas crianças e também violentou. E quem chegou primeiro na cena do crime foram os bombeiros. E a gente vai ouvir agora o relato desta cena, como é que foi encontrada a casa pelos bombeiros em Gabi Ribete. Pois é, Felipe, aqui comigo o Tenente Coronel Ferrari, que é o comandante do Corpo de Bombeiros do batalhão lá de Linhares. Tenente Coronel, vocês foram os primeiros que chegaram, né, à cena do crime, né? E logo de cara dava para perceber que tinha algo estranho ou não? Foi com o tempo, com a perícia, que as evidências foram aparecendo? Não, de cara nós fomos atender um incêndio que tinham 2 vítimas, eram 2 crianças e, em princípio, era somente um incêndio que tinha acontecido de forma acidental. Não dava pelas características a gente de pronto ter essa ideia de que ele fosse uma ação humana deliberada. E como foi? Qual o cenário que foi encontrado quando os bombeiros chegaram ao local? Bom, a guarnição que chegou ao local, ela já encontrou o cômodo praticamente todo destruído, já não havia mais cama, não havia mais escrivaninha e as chamas estavam apenas no armário. E reboco tinha caído das paredes, do teto, tanto que foi até difícil localizar os corpos. Porta também já não tinha? Não, a porta do quarto também já não existia. A esquadrilha de alumínio da janela, da metade para cima, estava toda derretida, desintegrada já. Então... O senhor falou que, inclusive, foi difícil de identificar onde estavam os corpos ali? Sim, porque eles estavam carbonizados. Eles ficam no mesmo aspecto dos escombros, dos resíduos de madeira, de combustível que tem. E lembra que estava de noite, né? Então a iluminação era precária e o pessoal teve que ir com uso de lanterna e cuidadosamente, depois de distinguir e fazer o rescaldo, localizar os corpos. Então eles localizaram os corpos. E como que foi, então, que começaram a surgir as evidências? O que chamou a atenção do Corpo de Bombeiros? O que primeiro chamou a atenção foi a versão que o senhor Jorgival apresentou. Quando ele veio nos esclarecer como era a mobília do cômodo, a versão que ele apresentou para o incêndio já não era muito compatível com o normal de um incêndio. Ele disse que ele entrou no cômodo, que as crianças gritavam por ele e se elas gritavam por ele, elas estavam vivas. Se elas estavam vivas e gritando, por que elas não fugiram do local onde queimou mais? Que é o que costuma acontecer. Que é o que costuma acontecer. As vítimas, normalmente no incêndio, elas são encontradas fugindo do foco. Quando elas não fogem do foco é porque elas estão inconscientes. Mas se elas estivessem inconscientes, por que elas estariam gritando papai, papai, papai? Então essa versão dele já se mostrou... Já se contradiz ali. Ele já se contradisse na primeira versão dele. Isso já nos acendeu o alerta. E aí, o que mais foi mostrando para vocês que não tinha acontecido como ele tinha falado? Chegou a se falar de ar-condicionado? Como que estava a questão do aparelho de ar-condicionado? Bom, nós fizemos uma análise, todo o material elétrico no ar-condicionado e não havia sinais de que indicasse um problema elétrico no ar-condicionado. E não havia sequer traço de fusão, que é o que aparece quando o fio se rompe pelo calor, nem o traço de função secundário, que é quando ele se rompe em decorrência do incêndio. Nem isso tinha. E essa versão ela foi analisada, né? A gente tentou rodar essa versão, tentou investigar. E Vocês, inclusive, fizeram testes, que eu achei interessante durante a entrevista aqui, o senhor falando que fizeram testes no computador, em computação. Então, só voltar um pouquinho antes. Essa versão do incêndio, começando no ar-condicionado, com o cômodo fechado, ela já não se mostrava compatível com a destruição da mobília, inclusive do lado oposto do cômodo. Que o incêndio incubado ele não deveria acontecer tão acelerado antes da porta e a janela se quebrarem. Então, mas consolidando isso, para corroborar com isso, a gente fez uma simulação computacional favorecendo o acidente, colocando mais energia do que é o normal no ar-condicionado queimando, colocando o colchão queimando de forma mais fácil do que ele normalmente queima, abaixando o ponto de ignição dos outros materiais do cômodo, para que eles queimem mais facilmente, quebrando a janela para ventilar o cômodo, e nem assim essa hipótese mostrou uma evolução do incêndio compatível com o que a gente viu, acerca das vítimas que morreram muito rápido, foram expostas ao calor, à fumaça, e morreram rapidamente, que não deu tempo da carboxiemoglobina subir no sangue, e não foi compatível também com essa destruição do cômodo que a gente encontrou lá no local. Aí que levou a acreditar de que ele teria usado algum tipo de combustível. Foi isso que fez acreditar nessa hipótese? Isso também. Com a exclusão de outras hipóteses, como aconteceu, só restou essa. E essa foi corroborada pelo exame pericial, laboratorial, feito nas amostras que a gente coletou e enviou para a Polícia Civil. Eles fizeram um trabalho maravilhoso e nos apontou
o exame de laboratório, a cromatografia gasosa, a espectrometria de massa apontaram a presença de combustível acelerante compatível com derivado de petróleo. O senhor falou sobre a questão de entrar oxigênio, da porta, da janela se abrirem, e existe inclusive uma cronologia do momento em que começou o fogo até o momento que a porta se abriu. Fala um pouco sobre isso. Bom, a gente monta a linha do tempo do acontecido com base nos tempos estimados que as testemunhas e o Jorgival nos dão e o tempo que a gente chama de hard time, o tempo rígido que a gente viu na câmera de segurança. Então é um tempo certo. E então a gente conseguiu montar. Por exemplo, a câmera de segurança, ela me mostrou, a imagem me mostrou que a fumaça saiu da casa, fumaça negra saiu da casa às 2h22 da manhã. Então, eu posso estimar que cerca de 2 minutos antes, mais ou menos, foi quando a porta foi aberta, que é o tempo que leva para a fumaça sair do cômodo, ganhar o corredor, alcançar os outros quartos, inundar a sala e então sair e aparecer na imagem da câmera. Então, a gente consegue colocar aproximadamente 2h20, o momento em que a porta foi aberta. 2h22 foi o momento em que a câmera mostra que a fumaça saiu. 2h24 chegaram os 2 rapazes que ingressaram na casa. E depois que eles tentaram entrar no quarto, então, após 2h24, eles ouviram o barulho de coisas se quebrando. Pouco depois disso, eles relatam que viram o clarão de chamas. Esse clarão apareceu às 2h28 nas imagens da câmera de segurança, que foi quando o incêndio se generalizou no quarto, após a ventilação da porta aberta e da janela quebrada. E 2 minutos depois a guarnição chegou. E esse tempo de 2 minutos após a generalização do incêndio, normalmente ele não causaria essa destruição toda que a gente verificou. Tudo aconteceu em cerca de 10 minutos, então, pelo que o senhor falou, de 2h20 até 2h30. Isso, de 2h20, que a gente estima que a porta foi aberta, até 2h30, o horário que efetivamente a guarnição chegou. Começou o combate, 10 minutos. Se fosse um fogo normal, que começasse ali em algum equipamento eletrônico, no ar-condicionado, ele não tomaria essa proporção? Ele tomaria, mas ele levaria tempo para isso e depois da porta aberta. O problema é que depois que o incêndio generalizou, a guarnição chegou 2 minutos depois e já não havia cama, já não havia escrivaninha, já não havia boa parte da estrutura do armário. Então, esse incêndio ele se desenvolveria, mas ele precisaria de tempo. Então, para ele ter acontecido de forma tão intensa antes da ventilação, só pode ter havido uma aceleração, o que foi constatado pelo exame laboratorial. Então, isso fica sacramentado, o exame laboratorial encerra essa questão de que foi uma ação pessoal, deliberada com o uso de combustível. Linhares é uma cidade não tão pequena, mas aqui, né, em proporção nacional, é uma cidade pequena. Os senhores trabalham lá, já tinham passado por algum incêndio, alguma situação parecida, alguma coisa que comovesse tanto como eu vi que todos estavam comovidos aqui? Bom, eu estou comandando Linhares há pouco tempo, mas eu não acredito, eu tenho 20 anos já de Corpo de Bombeiro, que isso tenha acontecido lá em Linhares. Eu participei de um caso similar, que foi o da Ilha do Frade, em 2003. Eu não fui perito nesse caso, eu fui a guarnição que atendeu, né? Eu estava no atendimento. E também a gente encontrou as vítimas, em ambos os casos, as vítimas no local do foco. E isso já nos causou estranheza lá atrás, em 2003, porque a vítima normalmente ela está fugindo do foco, né? Então, quando você encontra a vítima no foco, alguma coisa diferente aconteceu. No caso da Ilha do Frade, estava nítido que o que tinha acontecido, que as vítimas estavam amarradas e tal, então já nos chocou de pronto. Nesse caso, não. Foi depois, à medida que os dados foram entrando, mas ele é impactante, sim. Nesse caso, dá para dizer se as vítimas estavam amarradas, se elas foram colocadas na mesma cama? Não dá para afirmar que elas foram colocadas na mesma cama, porque com a cama de cima destruiu e elas iriam ficar juntas do mesmo jeito. Mas elas foram colocadas no beliche, não sei se as duas embaixo ou as duas em cima, mas as duas foram colocadas no beliche e elas foram encontradas ali também. Então ali elas foram colocadas, o incêndio começou, pegou no colchão, que libera muita energia, morreram rapidamente. Então o incêndio não se propagou no colchão de forma normal e não tentaram escapar. Ali elas estavam inconscientes e não por conta da intoxicação, pelo que a perícia mostrou. Ali foram colocadas e ali ficaram. Ok, muito obrigada, Tenente Coronel Ferrari, comandante do Corpo de Bombeiros, do Batalhão do Corpo de Bombeiros lá de Linhares, falando também da atuação dos bombeiros nesse caso. Felipe, Rafa.
Obrigada, Gabi. Obrigada ao Tenente Coronel Ferrari. Lembrando que os bombeiros foram os primeiros a chegar nessa cena do crime. O Tenente Coronel detalhou aí, contou em detalhes como tudo aconteceu, como eles encontraram a cena e todas as incongruências que existiam, né, entre o que o pastor falava e entre o que eles viam lá. A gente vai agora a Linhares de novo, ao vivo, conversar mais uma vez com o Caio Henrique. A gente estava falando, né, até a Gabi falou lá, a cidade certamente está muito comovida. A gente está vendo aí muitos cartazes em frente à casa onde os meninos moravam. Inclusive, né, Caio, cartazes de gente que vem de muito longe, tem gente de Santa Catarina, Sergipe, deixando mensagens aí de justiça e também, enfim, de condolências, né, por tudo que aconteceu, né, Caio? Pois é, Rafa, muita gente triste, né, com tudo isso que aconteceu. Como você adiantou, ali tem manifestação de gente de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, claro, Bahia, enfim, está todo mundo muito triste com o que aconteceu e a confirmação de que o pastor George Alves matou o próprio filho, Joaquim, de 3 anos, e o enteado dele, o Cauã Salles, de 6, chocou muita gente aqui da cidade. Nós também ouvimos a defesa do pastor George Alves e a advogada Taisê Akizak comentou o resultado dessa investigação. Vamos ver. Em todo canto da cidade, esse é o assunto. É lamentável, né? Uma coisa dessa acontecer dentro de uma família, né? Trágico, uma tragédia enorme. Agora basta, tá na mão da justiça, né? Eles agora, cabem a eles decidir o que fazer com ele. Há um mês, esse é o assunto nas ruas e nos jornais. Hoje, o jornal A Gazeta publicou informações que obteve com exclusividade sobre a investigação. De acordo com a publicação, o pastor George Alves matou o próprio filho, Joaquim, de 3 anos, e o enteado, Cauã, de 6. Ele tem que ser punido, né? Já que foi constatado que ele cometeu esse crime, a gente espera a punição para ele bem severa. Eu acredito que a justiça vai ser feita. Ele tem que ser punido, sim. E a tristeza com a morte de 2 crianças fez muita gente ir à porta da casa onde os irmãos morreram. Na segunda, quando o caso completou 1 mês, muita gente foi para lá acender velas, orar. Assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Era madrugada de um sábado, 21 de abril, quando o quarto dos irmãos pegou fogo. Joaquim e Cauã foram encontrados mortos na casa onde moravam, no centro de Linhares. Desde então, a Polícia Civil da cidade investiga o caso. George Alves, que, segundo a polícia, atrapalhava as investigações, está preso em Viana. Durante esse tempo, a gente tentou conversar com a mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, mas ela nunca quis se pronunciar sobre o assunto. A gente até conseguiu conversar com alguns parentes dela que não falaram muita coisa. Eles pediam apenas espaço. Nós procuramos a advogada do pastor George Alves para que ela comentasse a acusação. Ela enviou uma mensagem dizendo que a defesa não tem acesso ao inquérito. A defesa não teve acesso a nada disso. A questão é que o sigilo é para nós, para a defesa, porque até o momento nós não tivemos acesso a nenhuma perícia que pudesse incriminá-lo. Então, até o momento, a defesa não tem acesso a nenhuma perícia que pudesse incriminá-lo. Nós não temos nem como nos manifestar em relação a isso. A partir do momento que nós recebemos essa informação, ou que nós não a temos, nós vamos nos manifestar com certeza. Mas a defesa, até o momento, é a última a saber de todas as coisas. Nós estamos aguardando que esse inquérito se conclua e que a gente possa, assim, enfim, ter acesso a essas perícias. E assim podemos nos manifestar em relação a isso. Mas para a polícia, para a Secretaria de Segurança Pública, essas provas são inegáveis. A gente vai ouvir agora os detalhes do Tenente Coronel Newton Rodrigues, que é o secretário de Segurança aqui do Estado. Ele vai relatar um pouquinho dos detalhes da investigação. Investigação que durou 31 dias. Nós estamos diante de um caso aterrador e pavoroso. Obrigado. Esse caso foi totalmente elucidado pela Polícia Civil. Nossos delegados, nossos investigadores, nossos peritos criminais, nossos peritos de incêndio do Corpo de Bombeiros trabalharam, dedicaram-se integralmente a este caso
para que hoje pudéssemos estar aqui para revelar a verdade, e não só revelar a verdade, como detalhar a verdade. É importante destacar a capacidade técnica e o profissionalismo dos nossos profissionais de segurança pública, que elucidaram esse caso, um caso complexo, um caso que nos choca, e aqui eu falo como um pai, conseguir elucidar esse caso em 31 dias. Esse caso deixa todos estarrecidos pela monstruosidade e crueldade. As investigações e os laudos periciais produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Vou só repetir aqui o que você acabou de ouvir aí do Coronel Newton, que ele é secretário de Segurança Pública, que é um caso, ele mesmo falando, foi um caso aterrador, pavoroso, monstruoso, com uma crueldade infinita, e ele disse, ele garante que esse caso está totalmente elucidado pela Polícia Civil e não tem como negar o que aconteceu naquela noite do dia 21 de abril. Daqui a pouco a gente volta a falar nesse caso aqui no STV. De volta com a STV, a gente vai voltar a conversar com a Gabriela Ribete. A polícia já concluiu o inquérito sobre o caso dos irmãos que foram assassinados em Linhares. O que todo mundo quer saber agora, Gabi, quais serão os próximos passos da polícia, da justiça? Como é que esse caso vai andar daqui para frente? Então, Rafa, agora o inquérito vai ser encaminhado lá para o Ministério Público, que é quem vai oferecer, então, a denúncia à Justiça. Como nós já colocamos aqui, então, o pastor George vai ser indiciado, já foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e também por duplo estupro de vulnerável. Somando-se todas as penas, ele pode pegar até 126 anos de prisão. Então, esse inquérito agora vai para o Ministério Público, que apresenta à Justiça, então, essa denúncia para que ele seja julgado, então, perante a Justiça. Ele continua preso, ele está preso, então, no Complexo Penitenciário de Viana, continua preso até uma próxima determinação também da Justiça. O que os delegados colocaram aqui também é de que vai haver uma investigação para saber se essas crianças já sofriam algum tipo de abuso anterior a esse crime, porque todas as provas, elas apontam para esse crime específico que resultou na morte das crianças. Mas haverá, então, uma investigação para saber se elas já tinham sido abusadas e passado por alguma situação anterior ao crime. Vamos fazer um resumo, então, também do que foi dito hoje aqui durante a entrevista coletiva da polícia. Na verdade, a Polícia Civil, a perícia, o secretário de Segurança, o comandante do Corpo de Bombeiros lá de Linhares, todos se reuniram para falar, então, qual foi a conclusão desse crime. A conclusão que a polícia chegou com provas suficientes é de que o pastor George primeiro estuprou as duas crianças, Joaquim, o filho dele de 3 anos, e também o Cauã, que é enteado dele de 6 anos. Depois de estuprar as duas crianças, que foi constatado inclusive sêmen, com a perícia, ele ainda agrediu as duas em casa. Foi encontrado sangue na sala, num cômodo da sala e também no box do banheiro. E depois de, então, agredir essas crianças para que elas desacordassem, aí sim, ele levou as duas até o quarto e ateou fogo no quarto das crianças, usando um material combustível para que o fogo se propagasse, para que queimasse de forma rápida. Então, diante desses fatos, com as provas de que houve sim material combustível, de que houve sangue e de que houve sêmen, ele foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e também por duplo estupro de vulnerável. E o delegado que foi responsável, o delegado-chefe lá de Linhares, o doutor André Jareta, falou também de como foi a reação
do pai, né, do Joaquim e também do padrasto do Cauã, o pastor George, depois que tudo aconteceu, depois de ter matado as crianças. Vamos ouvir as testemunhas que chegaram à casa depois, contaram para a polícia que em nenhum momento ele pediu ajuda, de que elas passaram por ali e ofereceram ajuda. Ouça só. O incêndio e a carbonização das crianças já estando avançada, o investigado foi para a parte externa da casa, e sem que abrisse o portão, ficou andando de um lado para o outro. Quando esses populares chegaram, já não havia mais condições de oferecer qualquer ajuda às crianças. Não bastasse esse ato aterrorizante, retratado, posteriormente a isso, todos nós presenciamos que o investigado buscou se promover, né, publicamente, tentando passar uma personalidade muito ao inverso do que sua conduta demonstrou. Muito bem, esse é o André Jareta, o chefe da delegacia de Linhares, passando mais detalhes sobre essa investigação toda. A gente segue agora para o intervalo. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando nesse assunto aqui na STV. O intervalo é super rápido, tem mais informações para passar sobre esse caso também aqui, né? Inclusive uma informação sobre a mãe das crianças. Então segura aí que no retorno do intervalo eu te passo essa informação agora 12h48. De volta e agora com informações sobre a mãe das crianças. Nossa equipe tentou conversar com a Juliana Salles, mas ela não respondeu o nosso contato e não há indício, de acordo com as investigações, não há indício nenhum de envolvimento da mãe no assassinato das duas crianças. Olha, você acompanhou hoje uma edição totalmente voltada para esse caso bárbaro que aconteceu em Linhares. Uma história que vai chegando ao fim de maneira lamentável, tudo muito triste, uma história de horror. A conclusão da polícia é de que o pastor George Alves violentou, depois queimou vivos o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado, o Cauã, de 6 anos, e ainda espancou as duas crianças até que elas desmaiassem. Toda a investigação foi acompanhada de perto pelo jornalismo da Rede Gazeta, que sempre se antecipou e levou para vocês as informações em primeira mão. E hoje, logo cedo, mais uma vez, tudo foi antecipado com exclusividade pelo Gazeta Online e também o Jornal A Gazeta. A gente encerra o ESTV de hoje, infelizmente, com essas notícias de horror e reforçando o desejo de que a justiça seja feita. Obrigado por sua companhia e até amanhã.